Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e nesse vídeo nós vamos dar continuidade a um assunto que a gente viu num vídeo anterior. A descrição vai estar aqui embaixo. Então, a gente analisou um combustível, pegou a sua composição, de alguma fonte. A gente fez os cálculos então quanto que tem de cada elemento típico na base mássica e na base molar. Bom, essa conversão é importante porque toda reação precisa ser escrita com a composição molar do combustível. Então, se a molécula já está pronta, como é dado, por exemplo, uma combustão de octano, no exemplo do vídeo anterior, ou uma combustão de metano, de etano, no caso de gás natural, então essa etapa já está pronta, a gente já tem a composição molar. Agora, se é dado uma composição mássica, a gente precisa fazer a conversão, certo? Então, isso é a primeira coisa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a reação deste combustível com ar. Então, a composição do ar seco na base molar está ali. Então, a gente vai pegar a molécula de combustível, tá? Nesse caso, onde a base é mássica, a gente fez a conversão e escreveu a reação como está colocado ali. Por exemplo, no lugar de tudo isso aqui, poderia estar simplesmente C8H18. Tá? Novamente, isso aqui que está colocado ali é a molécula de combustível. Tá? A gente vai reagir com uma molécula de ar. Só que a gente vai, como o ar não é uma substância pura, é uma mistura, a gente vai meio que fazer uma pseudomolécula, onde a gente vai pegar uma molécula de O2 para cada 3,76 moléculas de N2. O que é esse 3,76? É o 79 por 21. A cada 21 moléculas de O2, tem 79 moléculas de N2. Então, a proporção é essa. Tá? E a gente vai colocar esse AT, esse coeficiente de ar. Quanto de ar que precisa para essa molécula de combustível. Tá? Então, sempre na proporção, tá? Mantendo cuidado. Como resultado da reação, vão se formar gases de combustão, produtos de combustão, tá? Dióxido de carbono, vapor d'água, dióxido de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Isso aqui é um caso bem geral. Por exemplo, um combustível que não tenha enxofre na sua composição não vai formar dióxido de enxofre, tá? Então tem que analisar os componentes todos, certo? Por isso que é bem importante a gente começar analisando a composição do combustível. O primeiro passo de analisar uma reação de combustão é escrever a reação estequiométrica, a mais completa, ideal, sem excesso nem falta de nada. Então, a gente vai pegar a molécula de combustível e vai escrever uma reação. Agora, o que tem de detalhe? Não tem oxigênio nos produtos. Por quê? Porque a combustão é estequiométrica, ela é bem certinha, não sobra oxigênio. Tá? Então, o carbono que tem nos combustíveis forma dióxido de carbono. O vapor d'água forma... o hidrogênio forma vapor d'água. O enxofre forma dióxido de enxofre. O nitrogênio ele é um gás inerte, de maneira geral. Tá? Existem algumas situações em altas temperaturas onde o nitrogênio ele se oxida. Mas aqui a gente não vai considerar isso. O nitrogênio, então, vai ser passado para a reação. O nitrogênio do combustível e o nitrogênio do ar vão se juntar e vão passar para o outro lado da reação. Agora, o que acontece com o oxigênio? O oxigênio se juntou. O oxigênio do ar se juntou com o carbono para formar dióxido de carbono. O oxigênio do ar se juntou com o hidrogênio para formar vapor d'água. E assim por diante. Então não sobra oxigênio. Ele se combinou já. Se tem oxigênio no combustível, significa que eu vou precisar de menos ar. Porque o que eu preciso é oxidar os componentes. Essa é a reação de combustão. Tá? Se o combustível já tem oxigênio, eu preciso de menos ar. Tá? Então, como é que eu faço esse balanço de reação? Tá? Como é que eu calculo, então, os coeficientes A, B, C, D? Eu vou fazer um balanço de massa de cada elemento. Tá? Então, eu vou fazer um balanço de carbono. Então, tem NC de um lado e tem A do outro. Tá? Então, portanto, tantos quilomol tem de carbono vão se formar de dióxido de carbono. Tá? Vou fazer um balanço de H2. Poderia fazer de H também, não importa, tudo vai ser em proporção. Tá? Então tem N2 hidrogênio, tem N2 da umidade,
NH2O da umidade do combustível, né? E vai se formar, então, B, que é a soma desses dois, né? A molécula de hidrogênio que entra sai também. Tá? E assim por diante. Vou fazer um balanço de enxofre, de nitrogênio e de oxigênio. Então reparem o seguinte, a gente tem 5 balanços de carbono, de hidrogênio, de enxofre, de oxigênio e de nitrogênio. E a gente tem 5 coeficientes, A, B, C, D e o coeficiente de ar. Tá? Então é desses balanços que vão sair esses coeficientes. Tá? Eu estou preferindo aqui justamente não dar essas fórmulas prontas, que é para vocês entenderem que não é nada mágico, né? É simplesmente fazer uma conservação da massa. Tá? Mas sugiro que vocês continuem esse exercício, né? Escrevam como que seria o C, o D e o AT. Tá? E vocês podem brincar com um pouco de modificação. Por exemplo, se o ar tivesse uma certa umidade, né, fosse O2 mais 3,76 mais alguma coisa vezes H2O, por exemplo. O que alteraria? Que coeficientes alterariam? Tá? Muitas vezes é dada uma umidade absoluta, tá? Em termos de quanto de água por quanto de ar. Né? Como é que vocês escreveriam essa reação? Tá? Novamente, eu não estou apresentando aqui as fórmulas prontas para mostrar para vocês que é só fazer o balanço, certo? Quando a gente tem a reação estequiométrica, tem uma coisa muito importante que a gente calcula, que é a razão ar-combustível estequiométrica. Essa razão é dada numa base mássica. Então, é sempre indo e voltando, pessoal. A gente vai pegar, então, a reação, que está sempre numa base molar, só que a gente vai calcular a base mássica agora. Então, através dos balanços, a gente calculou o AT. Só que quanto tem de massa? Eu tenho que pegar a massa molar do O2 e 3,76 a massa molar do N2. Né? Esse é o peso da mistura de ar, né? Do O2 com N2. Tá? E vou pegar a massa do combustível. Então, eu vou pegar NC vezes a massa molecular do carbono, NH2 vezes a massa molecular do hidrogênio e assim por diante. Né? A massa de uma molécula de combustível. Tá? Então, essa é uma razão muito importante. Essa razão geralmente vai estar em torno ali dos 9, 10, 11, 12, 13, por ali. Tá? Para vocês terem uma ideia dos valores. Muitas vezes é dada uma especificação que é o inverso, que é a fração combustível-ar. Né? Agora, esse número é muito pequeno, né? É 1 sobre 10, 1 sobre 9. Tá? São quantidades estequiométricas super importantes para a gente entender a proporção entre ar e combustível. Existem algumas modificações que podem acontecer, como, por exemplo, falta de ar. Isso acontece em motores de combustão interna, muitas vezes, tá? À base de gasolina. Quando a gente quer muita potência, né, a gente injeta combustível adicional, fazendo com que tenha, né, uma falta de ar, uma leve falta de ar. O que vai acontecer? A gente vai escrever a reação, só que agora, no lado do ar, a gente vai colocar uma razão de equivalência, né, um número menor do que 1. Tá? E nos produtos vai aparecer principalmente o monóxido de carbono. Tá? Esse é o caso mais típico. Pode aparecer, por exemplo, H2 puro, pode aparecer carbono apenas, né? Partículas de carbono, fuligem. Tá? Então, esse é o caso mais comum, mas sempre vai ser especificado no problema. Tá? Essa razão de equivalência, pessoal, muitas vezes ela é dada no problema que a gente está analisando. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que calcular a fração estequiométrica para calcular o AT nessa equação. Né? E vai ser dado, né? Vai falar, é uma reação com 90% do ar teórico. Né? É uma reação com 70% do ar teórico. Tá? Então, precisa ser dado isso. Né? Não, aqui, se a gente fosse fazer um balanço apenas, vai ter 5 balanços, né? C, H2, S, O2 e N2. Só que aqui tem 6 coeficientes, né? Aliás, tem até 7. Tem lambda, AT, A, B, C, D, E. Tá? Então, não é possível fazer o balanço da reação com falta de ar apenas. Tá? Primeiro, a gente precisa calcular o balanço estequiométrico, tá? E depois especificar a falta de ar. Agora, a razão ar-combustível, né, real, ela vai ser menor do que a razão ar-combustível teórico. Né? Então, essa razão vezes a razão.
vezes a razão estequiométrica, né? Tudo em proporção, tá? Observem. E pode ser que tenha uma reação com excesso de ar. Agora, essa razão de equivalência vai ser maior do que 1, então o problema vai dizer, é uma reação com 150% de ar teórico, 200% de ar teórico. Ou muitas vezes é dado um excesso, por exemplo, uma reação com 30% de excesso. O lambda é 1,3, tá? O que acontece? Agora vai aparecer O2 nos produtos, né? E a quantidade de N2 vai aumentar. Por quê? Porque agora está entrando mais nitrogênio também, tá? Então, novamente, pessoal, não estou colocando aqui as expressões já fechadinhas, que é para vocês entenderem que é só fazer é só escrever a reação, tá? Então, pessoal, o que eu sugiro vocês fazerem? No vídeo anterior, a gente montou uma planilha, tá? Completem aquela planilha com os cálculos de reação, né? Peguem aquela composição do carvão, né, e calculem quanto precisa de ar, né? E calculem como seria se tivesse um excesso de ar, uma falta, né? Como é que vão ser os coeficientes ali A, B, C, D, E, tá? Esse é um trabalho que é meio chatinho de, né, ver o que são os balanços e tal, mas é bem interessante vocês calcularem também. Tá? Façam isso para o carvão e façam isso para a gasolina, né? Uma molécula que é dada em base mássica e outra em base molar, para vocês verem como são feitas essas proporções, certo? E uma coisa que vocês podem calcular é analisar os gases de combustão. Então, por exemplo, aqui uma reação com excesso de ar, muitas vezes a gente precisa saber quanto que tem de CO2 nos produtos, tá? Isso é um dado que é usado para avaliar como é que foi a combustão. Então, é a porcentagem de CO2, né? É A sobre a soma de todos os coeficientes ali, né? A mais B mais C mais D mais E, tá? Por que a gente dá para fazer isso? Porque esses produtos, de maneira geral, são gases, e a gente modela como gases ideais. Então, essa fração volumétrica é a fração molar. Então, por exemplo, esse cálculo vai dar, tipicamente, algo em torno de 15%, tá? Mais ou menos, tipicamente, de CO2. Significa o seguinte, significa que se eu pegar 1 litro dos gases, tá? 1 litro dessa mistura, 150 mililitros vão ser de CO2, tá? 15%. Se eu pegar 1 quilomol dessa mistura, tá? Sem me preocupar com o volume, significa também que 150 moles vão ser de CO2, tá? A proporção molar é a proporção volumétrica. Por quê? Porque a gente considera que são gases ideais, tá? 1 quilomol de qualquer gás ideal ocupa sempre o mesmo volume. Por isso que a gente pode fazer essa conversão, tá? Então, pessoal, espero que tenha dado para entender, né, esses detalhes de como que a gente calcula a reação, tá? Eu sugiro fortemente que vocês aprendam a fazer esses balanços de reações em vez de se basear em fórmulas prontas, tá? É mais trabalhoso, mas é mais fácil de entender o que está acontecendo. Uma vez que a gente escreve essas reações, a gente consegue fazer cálculos de energia, tá? Mas isso é assunto para depois. Então, obrigado pela atenção.